Minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica Professor. Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula aqui de exercícios, né, ou questões de diagramas TTT direcionados aqui para concurso, né? No caso, a gente vai fazer os exercícios que caíram nas provas da Petrobras de 2011 e de 2012, da Banca Cesar Rio, dentro ali da parte de engenharia de inspeção. Então, a gente vai ver o que cai de diagrama TTT no concurso da Petrobras. Vamos lá, então? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você aqui que acompanha o canal, já para deixar aquele like maroto, que isso ajuda bastante aqui no algoritmo do YouTube a continuar crescendo o canal, né? Deixe seu comentário aí de feedback. Caso você tenha chegado aqui agora, lembre de se inscrever no canal, lembre de deixar o like, que isso ajuda bastante aqui a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E por acaso, se você gosta do conteúdo, tem algumas formas de apoiar o canal, dá uma olhada aqui embaixo, você pode ser membro, você tem um Valeu ali, são algumas formas de incentivar aqui a continuar a produzir esse conteúdo de qualidade para vocês. Vamos para a nossa aula de hoje, né? Continuando aqui as nossas provas Petrobras. Hoje a gente vai resolver dois exercícios, né? Um exercício da prova de 2011, né? A ideia aqui o gabarito é fácil de vocês acharem na internet, né? Mas a ideia aqui é comentar a resolução desse gabarito. A prova de 2011, né, caiu uma questão só de diagrama TTT de forma geral, e ela é a seguinte, né? Deixa eu botar aqui, né, a questão 28, ela diz o seguinte: a figura abaixo apresenta esquematicamente o diagrama de transformação isotérmica, ó, não é um diagrama de resfriamento contínuo, aqui eu estou tendo uma transformação isotérmica para um aço ao carbono comum com 0,76% de carbono. Ou seja, aqui eu tenho um aço que ele é um aço eutetoide, basicamente. A gente pode considerar que ele é um aço eutetoide, até porque eu não estou vendo nenhum braço aqui, por exemplo, da minha estrutura para formar ali, por exemplo, ou uma ferrita primária ou uma cementita primária. Aqui, no qual o tempo, trajeto, temperatura para um tratamento térmico está indicado. Ele me indicou aqui qual era o tratamento térmico que eu tinha, que foi realizado aqui, né? Nesse caso aqui, eu tive um resfriamento rápido até aproximadamente 560 graus Celsius, depois eu mantive a minha temperatura constante, e depois eu tive ali um resfriamento até a temperatura ambiente. E ele pergunta aqui: a microestrutura final de uma pequena amostra submetida a esse tratamento será composta por... E ele me deu aqui algumas opções. Aí, eu acho que o maior trabalho aqui nessa questão, na verdade, é a gente identificar quais são as fases que vão ser formadas aqui, quais são as linhas que vão ser formadas, né? Vamos identificar aqui quais são as linhas, né? Essa minha linha aqui é a minha linha PI, essa aqui é a minha linha PF, ou seja, início da transformação perlítica e perlita inicial, perlita final. A gente sabe que daqui para cima, basicamente, a gente tem transformações que eu vou ter a minha perlita, e a minha perlita aqui eu vou ter dois campos, o qual, na região superior, eu vou ter a minha perlita grosseira, e na minha região inferior, eu vou ter a minha perlita fina. Então, eu tenho aqui a minha perlita grossa, que eu chamo, e aqui embaixo eu vou ter a minha perlita fina, né? E aqui na minha parte de baixo, eu vou ter aqui as minhas transformações, né? Que eu vou ter a minha bainita, né? Bainita, né? E aqui nessa minha região superior, eu vou ter a minha bainita, né? Vou chamar aqui de BS, minha bainita superior. E na minha região aqui inferior, eu vou ter a minha BI, né? Bainita, que é a minha bainita inferior. Não sei porque eu repeti bainita aqui, mas vamos lá, inferior. Então, né, essa aqui vai ser a minha região de bainita inferior. Daí, ele me deu uma curva, né, que ela está aqui um pouquinho acima, né? Deixa eu botar aqui uma linha de referencial. Ela está um pouquinho acima, na minha taxa de resfriamento, ela está um pouquinho acima do meu joelho aqui, né, da minha curva de transformação. Então, se eu resfrio aqui e manter essa temperatura constante, eu vou estar dentro desse campo azul, onde eu vou estar formando a minha perlita fina. Então, a minha resposta certa é a minha 100% de perlita fina. Como eu conseguiria obter aqui, por exemplo, 100% de bainita? A bainita aqui, ele não diferenciou, né? Poderia ser qualquer taxa de resfriamento, por exemplo. Aqui eu teria a resposta da minha letra A, né? Ele não diferenciou a perlita inferior, né, perdão, ele não diferenciou a bainita superior da inferior, mas se por acaso ele diferenciasse, você poderia
colocar aqui por mais ou menos pela região a qual eu estou trabalhando. Mas, né, por toda essa região aqui, essa região aqui, eu posso considerar que eu estou formando, né? Eu vou considerar aqui que eu estou formando bainita, de forma geral. Então, qualquer taxa de resfriamento o qual eu estou trabalhando aqui nessa região, eu vou formar a bainita. Como que eu formaria 100% de perlita grosseira? Para eu formar 100% de perlita grosseira, eu teria que resfriar aqui essa taxa e depois manter uma temperatura constante, mais ou menos nessa taxa, para eu estar atuando aqui nesse campo superior. Como eu formaria 100% de martensita? Eu teria que ter uma taxa de resfriamento aqui constante até aqui embaixo, ter temperatura básica. Mas aí eu não teria uma transformação isotérmica, né? Na verdade, eu teria uma transformação contínua, né? Não estou tendo transformação isotérmica. E como que eu obteria 50% de perlita fina e 50% de bainita? Eu teria que, deixa eu até botar de outra cor para a gente ver, eu teria que resfriar até essa temperatura, depois deixar ela até aqui, depois eu teria que resfriar novamente até uns 300 graus Celsius e depois deixar o tempo suficiente para que eu tenha transformação bainítica. Aí eu conseguiria obter 50% de perlita fina e 50% de bainita. Aí a minha estaria certa. Então, aqui a minha opção aqui, no final das contas, né, deixa eu botar, na verdade, de verde, para não misturar as cores, a minha opção correta aqui é a opção B. É a opção correta aqui do gabarito dessa resposta. Vamos para a nossa segunda questão. Essa segunda questão aqui, ela caiu na prova de 2011, né? Na verdade, não, calma aí. Não, essa aqui é de 2012, perdão, gente. Essa aqui é a minha, tá, 2011 aqui, mas na verdade, essa aqui é a minha prova de 2012. Nessa prova de 2012, caiu essa questão e ela diz o seguinte, né? Vamos ler aqui. A figura abaixo apresenta simplificadamente o diagrama de transformação por, agora eu estou falando resfriamento contínuo, para um aço ao carbono com 0,76% de carbono, né? Ou seja, novamente, é um aço eutetoide. Como que a gente consegue observar isso? Eu não tenho aqui, por exemplo, as minhas curvas aqui de formação aqui do primário, né? Então, eu vou formar só a minha transformação perlítica. Já vamos identificar aqui eu tenho a minha perlita inicial e aqui eu tenho a minha perlita final, né? O início e o final da minha transformação perlítica. Nesse diagrama estão indicadas em tracejado duas curvas de resfriamento contínuos, a curva 1 e a curva 2, né? Aqui eu tenho a curva 1 e a curva 2, lembrando essa aqui é a minha taxa máxima de resfriamento, né? Eu chamo aqui de taxa crítica, né? Taxa crítica, né? Por quê? Porque taxas maiores que essa eu vou ter só a martensita. A curva 1 corresponde a uma taxa de resfriamento de 140 graus Celsius por segundo. Então, né, essa curva aqui ela tem 140 graus Celsius por segundo, e essa curva aqui ela tem 35 graus Celsius por segundo. Beleza, já vimos aqui essas duas transformações. Vamos ler aqui agora o que ele quer saber da gente, né? Considere duas pequenas amostras de material, cada uma dessas submetidas a um tratamento térmico distinto. Beleza, né? Duas amostras, eu tenho dois corpos de prova. A microestrutura final de cada pequena amostra de material será composta exclusivamente por martensita para taxas de resfriamento maiores que a da curva. Então, ele está falando que a microestrutura final de cada pequena amostra de material será composta exclusivamente de martensita. Então, gente, vamos aqui fazer uma coisa parecida que a gente fez em aula, né? Na verdade, vamos identificar, eu vou reescrever aqui, né? Eu tenho 140, aqui eu tenho 140, e aqui eu tenho 35, né? Minha taxa de resfriamento. Vamos identificar quais são as fases que eu vou estar formando aqui, a depender da taxa de resfriamento. Se eu estou aqui nesse campo, né, a taxa de resfriamento aqui é inferior à taxa 2, perdão, taxas menores que 35 graus Celsius por segundo, quais vão ser as estruturas que eu vou formar aqui? Aqui eu vou formar basicamente uma estrutura perlítica, né? Eu vou formar aqui o início da minha perlita e o final da minha perlita. Obviamente, eu consigo aqui ainda dividir em perlita, né, se eu quiser. O exercício não pediu isso não, né, mas eu estou só colocando aqui como informação extra. Deixa eu botar de preto, só para caso eu queira aqui. Se eu quisesse ter uma terceira taxa de resfriamento aqui, eu poderia ainda dividir isso aqui entre perlita fina, perlita grossa.
né? Porque aqui eu ia ter uma perlita mais grosseira e uma perlita mais refinada. Mas, de forma geral, eu posso dizer que esse campo aqui é o meu campo da minha perlita, né? Então, qualquer taxa de resfriamento ali abaixo de 2, eu vou estar formando ali uma estrutura perlítica. Aqui, nessa estrutura intermediária aqui, eu vou botar aqui de outra cor, eu vou estar formando uma estrutura que ela vai estar sendo de perlita, por quê? Porque eu estou ultrapassando aqui a minha linha PI, ou seja, eu estou iniciando a formar a perlita, mas eu não estou terminando. Então, no final das contas, eu vou, na verdade, ultrapassar aqui novamente a minha linha MI, que é a minha linha aqui, onde eu começo a formar a minha martensita. Então, nesse ponto aqui, eu vou estar formando a minha perlita mais a minha martensita. E para taxas de resfriamento maiores, que eu vou colocar aqui, além disso, de outra cor, né? Vou tirar esse vermelho aqui, eu vou jogar um rosa, né, por cima desse vermelho. Nessas taxas aqui de resfriamento, né, para taxas aqui, por exemplo, eu vou estar formando uma estrutura que é 100% martensítica, né, porque eu ultrapassei aqui a minha taxa de resfriamento crítica, no qual eu vou obter uma estrutura que é 100% martensítica. Então, vamos ler aqui as opções que ele deu para a gente. Né? A 1, o material será composto exclusivamente por martensita para taxas de resfriamentos maiores do que a da curva 1 e composta exclusivamente por perlita para taxas de resfriamento menores do que a curva 1. Aqui, essa primeira afirmação está correta, porque a minha taxa de resfriamento ela vai ter que ser maior que a minha curva 1, porém, para taxas menores do que a minha curva 1, eu ainda posso obter martensita. Então, eu não vou ter exclusivamente perlita. Então, essa frase aqui, ó, exclusivamente por perlita, ela está errada. Então, essa minha opção aqui está errada. Né? Então, eu vou desconsiderar a minha letra A, ela está errada. Aí na B1, ou seja, tem que ser uma taxa maior que 1. Ela tem que ser maior que 1 e composta exclusivamente por perlita para taxas de resfriamento menores que a da curva 2. Essa aqui é a minha opção correta. Essa aqui é a minha opção verdadeira. Por quê? Porque aqui, ó, abaixo da minha curva 2, eu vou ter exatamente 100% de perlita. Vamos olhar as outras opções aqui, porque elas estão erradas, né? Erradas. 1 está correto e composta exclusivamente por bainita para taxa de resfriamento. Está errado porque o meu diagrama ele nem apresenta a bainita, né? Esse diagrama aqui ele não tem bainita nele, então eu não vou formar bainita em hora nenhuma, porque nenhuma hora aqui eu estou começando a minha transformação bainítica. 2. Aqui essas duas aqui já vão estar erradas porque ele está falando que vai ser uma taxa maior que 2. Ele falou exclusivamente por martensita. Qualquer taxa de resfriamento maior que 2, eu vou formar a bainita de alguma maneira. Então, essas duas opções estão erradas, porque não tem como ser a opção 2. Então, gente, é isso, né? A aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você está gostando aqui do conteúdo, se inscreva no canal, lembra de deixar o like. Se você quer ser apoiador de alguma forma, tem um valeu aqui. Você pode ser um apoiador permanente a partir de R$5, é bem baratinho. Você pode se tornar membro aqui do canal e ajudar aqui a contribuir para continuar a produzir esse conteúdo para vocês. Até uma próxima aula aí. Tchau, tchau.